Olá, boa tarde para quem está conosco agora. Estamos mais uma tarde aqui no Gente pelo Caminho para falar sobre esse tema tão complexo que é gente e que ao mesmo tempo é simples. Mas na verdade a gente só vai entender um pouco mais se é complexo, se é simples hoje, porque hoje o nosso tema é a física embasando os comportamentos humanos, gente. É possível, viu? Eu não sabia que era, mas é possível. A gente vai desvendar isso hoje, porque a gente tem um especialista na área para poder desvendar isso com a gente. Conosco aqui, Laíma Maia, nossa coaching. Olá, olá a todos. Assim, nossa, física que que influencia no comportamento humano, uma coisa meio louca, né? Tem alguns temas, algumas coisas que a gente explora, ou que a gente vai estudar, neurociência, física quântica, né? Fala, nossa, que loucura, mas hoje eu acho que a gente vai conseguir explicar muita coisa, né, Rafael? Assim espero. E nós estamos aqui com o Rafael Martins. O Rafael está lançando um livro. Ó, gente, o meu já está todo marcado, vocês podem ver aí, ó. Filosofando a Física. E ele utiliza poesia, ciência e a crítica para poder falar aí sobre essa física social que influencia nos comportamentos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês, pessoal de casa, Tarsis, Patrícia, Kalina, Laílma, né? Gostaria de começar só falando, como diria Carl Sagan, que na imensidão do tempo e na vastidão do universo é um prazer para mim dividir um momento aqui com vocês na tarde de hoje. Nossa, que legal, muito legal. Gente, essa ruiva linda tá aqui hoje com a gente. Que delícia que ela aceitou nosso convite, Patrícia. Boa tarde, galera. Boa tarde, gente. Boa Prazer demais estar aqui com vocês. Depois de um negócio desse, eu vou falar o quê? Canta, fala não, canta. Vocês só me usam, né? Tá Com bom. certeza, olha, a minha amizade completamente por interesse com você, tá, Patrícia? Eu vou deixar isso bem claro. Mas eu deixo você me usar, tá bom? Nesse Tá bom. caso. Então vamos lá. Essa canção é maravilhosa. Apresenta o Tarsis, por favor. Verdade. Desculpa aí, gente. Eu sempre faço isso. Coitado. Esse é o Tarsis Malta, meu amigo, meu companheiro, psicólogo também. Que legal. Por isso que é meio doido, né? Pra caminhar comigo eu tenho que, no não pode ser mínimo. muito normal, não. E é isso aí. E a gente tem uma história bem bonita. Nós somos amigos de colégio. E aí a gente trilha aí já alguns 20 anos de Que amizade. legal. Tocando junto, fazendo som. Produzimos o primeiro trabalho dos dois, eu acho, né? Dos dois. Primeiro disco, junto, foi ele que produziu aquela Rafael, eles já fase. trocaram muitos elétrons, né? A gente explica depois. Pelo amor. Então vamos lá, a gente vai cantar essa canção que fala justamente sobre o comportamento humano. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas e esquece que a parte fundamental da vida é o amor. Então a gente vai falar disso um pouquinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos,
querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si mesmo é o amor. E estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Uau! Que lindo! Ai, lindo, né? Cantar isso. Maravilhoso. Pois é. E aí a gente está com essa temática hoje intrigante, né? Eu li uma boa parte do livro do Rafael, não consegui ler tudo ainda, mas fiquei assim intrigada com essa abordagem nova. Eu, Laíma, a gente tem trazido vários temas relativos, sabe, Rafael, Patrícia já participou uma vez com a gente, de temas relacionados ao comportamento humano, porque se a gente fosse olhar do ponto de vista fisiológico, nós somos uma máquina, né? E seria fácil prever alguns comportamentos do ponto de vista matemático, mas não é bem assim, né? A gente vinha conversando, né, Laíma, assim, como às vezes às vezes eu olho, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, eu olho para as pessoas assim quase como se elas fossem um prisma, né? São tantas facetas que assim, e você fala um pouco disso, dessa interrelação, essas interrelações pessoais. Quando eu convivo com a Laíma, ela desperta em mim, e eu vou jogar para você daqui a pouquinho, Rafael. Ela desperta em mim um lado, né? O lado do conhecimento, o lado da interação, da troca nessa área. A gente tem um bate-bola super legal, né? Mas aí se eu converso com a Patrícia, que é a minha alma gêmea... Aí a conversa, né? descamba pro outro lado perigoso. Minha veia artista assim aflora. É isso aí, ó. Fica descontrolado. Descontrola. A palavra é essa. Descontrolada. Mas isso é muito bom, acaba em música. Ainda bem que não é pizza, né? Porque pizza não pode. Vou acabar em música. Com certeza. E eu vou até sair um pouquinho aqui do roteiro, Rafael, que a gente conversou um pouquinho antes, né, do programa, como a gente costuma fazer, mas essa coisa da inter-relação da física social, que ele traz uma abordagem tão interessante, assim, dos grupos, de que quando a gente está se relacionando com as pessoas, a gente está ali trocando uma energia, um eletromagnetismo, e que vai alterando os nossos comportamentos. Então é bem isso que eu acabei de colocar. Quando eu tô lá com a Laíma, escrevendo treinamento, desenhando e tal, tem um lado meu assim muito aflorado, né? E que a gente tem uma troca legal. Mas aí se eu vou, né, pro show da Patrícia, vejo ela lá poderosa, eu falo, meu Deus do céu, ela ainda canta Caçador de Mim. Ai, meu Deus, eu quase que eu subo no palco e dou um beijo, né? Vai fazer essa hoje, né? Ah, então tá bom. Né? Eu, Caçador de Mim. Eu acho que a humanidade é meio isso, assim. A gente está sempre se procurando. E a gente está sempre se procurando e se achando no outro. Né? Porque, como eu falei da questão do prisma,
cada um, a gente vai ter uma ligação, não sei se é iônica, se é eletromagnética, o Rafael vai explicar isso aí. Eu sei que a gente faz uma ligação ali química e que dá uma química legal e que faz com que você queira estar junto, que você queira fazer essa troca. E como é que é, Rafael, essa questão aí? O que a física social fala sobre isso, dessa inter-relação entre as pessoas? Bom, a minha física social, ela vem do seguinte sentido, ela é a união, eu diria, eu não inventei nada, ela é a união de duas teorias anteriores a mim, que é a do pai da medicina, assim considerado, o filósofo grego Hipócrates, né, 150 anos antes de Cristo, que falava que o ser vivente, ele é baseado em três coisas, não só no fisiológico, como se pensava até então, mas o ser vivente, além de ser baseado no fisiológico, ele também é baseado no social, né? Depois eu falo de outro ponto, mas agora vamos falar do social. A minha física social, para deixar bem claro, eu não trato da questão por exemplo, de uma pessoa prever algo, ou então das pessoas terem um contato realmente físico, que seja uma troca entre elas. A questão é realmente o seguinte, como a Kalina colocou. Eu pego a física da natureza, a física pura, né, principalmente na área da astronomia, e eu pego as relações humanas, da sociologia. Então eu tento reduzir os parâmetros da física natural e reduzir os parâmetros da sociologia, né, já diria Comte, que a sociologia deveria ser a física social. Foi isso que eu tentei fazer. Então, reduzindo todos os aspectos da física, eu achei qual aspecto? Eu achei o eletromagnetismo e a gravidade. Reduzindo também, né? Eu não vou contar toda a história de como é que se faz essa redução, que a gente levar a tarde inteira. Eu levei meses pesquisando isso. Mas, se você reduz a espécie humana, você vai reduzindo do grupo até chegar no indivíduo, quando você chega no indivíduo, você percebe que, assim como na natureza física, você tem a gravidade e o eletromagnetismo, que comandam tudo que existe. São as duas interações que existem para controlar basicamente tudo. Você tem no ser humano os instintos e as ideias. Então você tem um lado ideológico e o lado instintivo, certo? Então as pessoas, quando elas se relacionam umas com as outras... A Kalina, desculpa, eu tinha trocado seu nome. A Kalina tinha colocado uma ideia muito interessante, de que você sempre tenta se encontrar no outro. E realmente isso é verdade. Você pode chamar muitos filósofos para falar sobre isso. Por exemplo, Schopenhauer fala que o grande problema da vida, e que também é a melhor parte da vida, é você tentar encontrar as coisas. Porque o ser humano, desde sempre, ele vive baseado no quê? Você tem uma necessidade. Essa necessidade, você busca supri-la com o quê? Com uma motivação. Então, o mais simples possível, você pode colocar no dia a dia, seria o quê? A pessoa tem necessidade de tomar água, uma necessidade fisiológica. Essa necessidade fisiológica, ela faz com que ele tenha uma ação social, uma ação dentro do meio que ele convive com os outros, que vai ser o quê? Buscar água. Então o ser humano, quando ele tem isso há muito tempo atrás, há 150 mil anos atrás, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a tentar transportar água, criar meios de trazer água mais para perto dele. Isso acontece no seu dia a dia. Como é que a gente relaciona isso com o eletromagnetismo e a gravidade? Na física natural, existe uma tendência teórica, porque existem certas exceções, né? Física também tem suas exceções, mas o que acontece é o seguinte, existem tendências ao quê? A todo micro ser controlado pelo eletromagnetismo e todo macro ser controlado pela gravidade. Exemplo mais simples de todos, onde nós vivemos, o planeta Terra. Se você analisa as camadas do planeta Terra, você vai perceber o quê? Que quanto mais para o interior do planeta, na verdade, o interior em si, o núcleo, é muito denso. Fala-se até em ser um super sólido. Ele é muito denso por quê? Por conta da sua gravidade. Ele consegue atrair os outros mais do que os outros a ele. Então ele fica no centro do que a gente chama de deformação do espaço-tempo. Ele é o ideal ali, ele é o colocado no centro. Quanto mais você vai saindo do centro, mais você vai tendo o quê? Uma dispersão das partículas. O que significa? Que aquilo que se encontra ali é menos denso, certo? Isso é gravidade. Agora, se você pega, isso, você está olhando do macro, certo? O planeta como um todo. Se você pega uma camada em si e vai analisar a camada, você pega uma rocha. Você vai lá e pega qualquer rocha. Ah, bauxita, pegamos a bauxita. Você vai analisar a composição química dela e você percebe que quem manda ali não é mais a gravidade. Quando você olha no micro, quem manda é o eletromagnetismo. Então quando você olha na questão da vida, e a vida no planeta Terra depende de carbono, das ligações que o carbono faz, você percebe que o quê? É porque o carbono ele tem uma capacidade gravítica maior, então ele atrai os outros? Não. É porque o carbono ele consegue fazer mais ligações. E aí como é que se relaciona isso na sua vida? Agora trazendo de vez para a vida. É o quê? O líder, num espaço micro, por exemplo, numa sala de aula, você vai se relacionar por meio de ideias, não é por meio de instintos, porque ali você está muito bem, você está... em questão de espécie, protegido. Você está vivendo, certo? Você não tem um perigo iminente. Então você tem sentimentos ali. Você pode expressar esses sentimentos. Você vive com outras pessoas. Então o que eu coloco é o seguinte. Ali naquele microgrupo que é a sala de aula, você vai se relacionar com as pessoas com as ideias. Por exemplo, a galera da música, na minha sala mesmo, a galera da música se junta no grupinho da música.
a galera da história juntando um grupinho da história. Isso não é negativo, isso é natural. Nos micros, as pessoas vão se relacionar por meio ideológico. As ideias, que seria o eletromagnetismo da natureza. E é por isso que eu falo que as ideias, a ideologia, é o eletromagnetismo na sociedade. Certo? E aí a gravidade. Vamos pegar e falar de espécie. Sai da sala de aula e fala do planeta Terra. Se a gente pensar, todo microgrupo estaria vivendo muito bem, cada um pensando como quer pensar. Só que não é assim que funciona, porque nós vivemos num único planeta. É o nosso meio de coexistência. Não é nem nosso meio de existência, eu tenho que reafirmar que é o meio de coexistência. As pessoas vivem em conjunto no planeta Terra, que é um local limitado. Então o que acontece? As pessoas durante essa vivência vão perceber, por exemplo, que às vezes você não tem como suprir necessidade de dois grupos diferentes. Esses grupos vão começar a discutir e apesar de viverem juntos até então, eles discutem e se separam. E aí um cara que eu tenho para indicar pro pessoal de casa, que é um antropólogo que eu gosto muito, Levi Strauss. Ele vai criar o estruturalismo e falar do quê? Que esses grupos vão se dividindo, vão se estruturando entre eles, mas eles tendem novamente a brigar e se romper, certo? Muito depois da origem do ser humano, a gente vai formar os países, que vão organizar isso de maneira burocrática. E é por isso que eles se mantêm tanto tempo, certo? Então você pega, no micro, você tem as interações ideológicas. Ah, eu gosto mais de falar sobre história. Fulano gosta mais de falar sobre história. Vou conversar com fulano, é o natural, é o que você tem para falar. No macro, você tem o quê? A relação instintiva. Assim como na natureza, você tem a relação gravitacional. E por que no macro é instintiva? Parece meio violento, mas não é. Na verdade é muito positivo. Nessa questão, por exemplo, dos grupos brigarem, se a gente pensa, alguém quer a guerra? Não, as pessoas não querem a guerra, certo? As pessoas querem viver em paz. Por que elas criam a guerra? Porque elas imaginam que aquilo ali virou necessidade. Dois grupos divergem demais em um certo contexto, então para eles têm uma necessidade de acabar com aquela divergência, eles fazem o quê? Tem uma motivação de acabar com a ideia do outro grupo. Às vezes não é nem com o outro grupo em si, fisicamente, né, com as pessoas, mas com a ideia, a ideologia. Então eles vão fazer o quê? Eles vão entrar em um embate. É como dois planetas. Um planeta se forma de que maneira? Você tem um pequeno conjunto de partículas ali reunidas, que por conta da gravidade vai atrair mais uma, que vai atrair mais uma, e quanto mais partículas ele atrai, mais e mais ele vai atrair, porque a gravidade começa a ser cada vez maior, a força gravítica ali envolvida. Mesma coisa na sociedade, porque o que acontece é o seguinte, você tem um grupo que começa pequeno, certo? Se alguma coisa aguçar os instintos daquele grupo, a necessidade dele se manter vivo, aquele grupo vai começar a se extremizar. E se extremizando, o grupo vai fazer o quê? Vai juntar mais gente, juntar mais gente. A gente pode ver isso na política todo dia. E por que, então, o instinto levaria ao confronto? Porque você tem um grupo muito grande e outro grupo muito grande. Na natureza gravitacional, dois objetos, um objeto só pode se mover, se ele, falando de planetas, por exemplo, se ele fosse, simplificando, atraído por outro, né? Falando de, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. A massa do grupo é o quê? A quantidade de indivíduos que tem ali. A quantidade, agora você supre as ideias, é a quantidade de indivíduos e os seus instintos ali. O que vai gerar aceleração? Você tem um outro grupo que também tem instintos e tem ideias diferentes. Então, assim como dois corpos planetários, quanto maiores eles forem, mais fácil fica deles se atraírem e colidirem. Então, mais fácil fica de dois grupos grandes com ideias diferentes, o que faz eles serem grupos diferentes, se atraírem e colidirem. Só para finalizar essa questão, um exemplo muito simples. Aí você pergunta, como é que a Terra não se choca com o Sol? Se fosse só gravitacionalmente, a Terra se chocaria com o Sol. Por que ela não se choca? Por conta do campo eletromagnético da Terra, do campo magnético em si, na verdade, falando. Então, é a mesma coisa que acontece na sociedade. Você tem dois grupos que querem brigar. Mas você tem que ter uma força central ali que vai equalizar os grupos. É o que a gente tenta fazer, pelo menos, desde a Revolução Francesa, com as constituições. A Constituição é instintiva, em essência? Não. Ela é ideologizada em essência. Então é uma coisa que partiu das ideias, você escreveu a partir das ideias, uma ideia de paz, uma ideia de harmonia, certo? Para fazer o quê? Para fazer com que esses grupos, por instinto, não colidam. Que eles têm um exemplo muito simples, um parlamento onde eles possam trocar as ideias, ao invés de trocarem os instintos. Então é isso que a sociedade humana vem tentando fazer. Nesse ponto de organização, ela vem se realmente se aprimorando. Eu diria desde o Neolítico, a humanidade no período atual vem se aprimorando. É a mesma coisa, você pode reduzir isso para uma família, por exemplo. Não uma família, vamos colocar um grupo de amigos numa universidade. A primeira semana de aula ninguém se conhece direito. É muito mais fácil que as pessoas entrem em confronto, porque elas não se conhecem. Elas desconfiam muito mais um do outro. O instinto está ali presente, a necessidade de sobreviver naquele meio, de chamar a atenção no meio está ali presente. Então é muito fácil que eles se confrontem aquelas pessoas dentro de uma sala de aula, certo? Que vão se tornar futuramente amigos. Por que vão se tornar futuramente amigos? Porque o instinto vai ficando de lado, uma vez que as ideias começam a ser trocadas. Mas da mesma maneira que as ideias podem ser trocadas e deixar os dois agradáveis numa situação de empatia, onde eles não se chocam,
como é o ideal de uma Constituição, por exemplo, as ideias também podem ser exatamente o inverso disso. E podem fazer com que os dois se choquem. Quando você tem ideologias aparentemente contrárias, certo? No Brasil hoje isso é muito notável na política. Eu não vou ficar citando o nome, mas você tem dois grandes grupos, politicamente falando. Esses dois grandes grupos, eles têm ideologias diferentes e por isso essa troca de ideias não funciona. Então eles fazem o quê? Partem para a questão do instinto. E por isso a gente tem alguns confrontos, às vezes, algumas brigas, né? E quando eu falo instinto e confronto, não é nem só a questão física, de alguém bater na outra pessoa. Também é a questão de você partir para agressividade oral. Legal, muito legal. E aí, Rafael, eu queria entender algumas coisas. Por exemplo, você falou em eletromagnetismo e a gente fala muito sobre a energia das pessoas, né? E a gente se aprofunda um pouco nisso e a gente percebe que essa questão da energia é fundamental quando você vai, inclusive, lidar com o desenvolvimento de pessoas. Com certeza. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a energia. Com certeza. Né? E eu queria saber o seguinte, qual a relação entre o eletromagnetismo e a energia? É a mesma coisa? Porque eu estou aqui, eu estou emanando uma energia. Você está emanando, Laílma, Patrícia, todos nós estamos emanando uma energia. Isso tem a ver com o eletromagnetismo? Ou seja, eu posso atrair pessoas ou eu posso repelir pessoas? Tem alguma coisa a ver? Tem, novamente, assim, não é questão realmente física. Não é de eu realmente estar expelindo alguma matéria de mim que vai, por exemplo, para a Priscila. É uma questão realmente Patrícia. Para Patrícia, desculpa. Eu pensei no piolho. Desculpa, eu pensei nisso. Então não é uma questão realmente física, é uma questão social. Seria o que eu chamo no livro de energia social, né? Aí o grande problema da energia é porque você tem desde os filósofos gregos, talvez, a gente não tem escrito, mas talvez até antes deles, debatendo o que é energia. E a energia é um axioma tanto para a física quanto para a sociologia. Você sabe que ela existe, você consegue trabalhar com ela, você faz relações com ela, mas você não consegue defini-la com uma palavra só. Mesma coisa para a filosofia. Ninguém sabe responder exatamente o que é filosofia. Assim como ninguém sabe responder exatamente o que é energia. Aí nesse ponto, o que eu colocaria é o seguinte: é exatamente naquela questão que eu tinha falado de troca de ideias. Quando você conversa com a Laílma, vocês trocam um certo tipo de ideias porque é as ideias que vocês têm em conjunto e isso une vocês. Não significa que sejam só essas ideias que você tem. Você tem outras ideias que podem te fazer te aproximar da Patrícia, certo? Então é nessa questão que eu gostaria de colocar. Que a maneira como você pensa, os seus ideais, você consegue se aproximar de algumas pessoas. Então nesse ponto sim, você atrai pessoas. Por exemplo, se eu for dar uma aula, né, eu dou algumas aulas, se eu for dar uma aula sobre física e a aula for livre, geralmente vai aparecer na aula somente quem é atraído por física, quem gosta, quem se sente bem trabalhando com física. Se eu for dar uma aula de filosofia da física, vai aparecer somente o pessoal que se atrai pela filosofia da física. Então, novamente, é isso. Eu estou expondo uma ideia, eu chamo a atenção do todo expondo essa ideia, e o todo compra ou não a minha ideia, se une ou não a mim, no caso desse exemplo da aula.